Mensagem do céu. Queridos do meu coração, nós estamos no final do capítulo 10 de Mislei, um terço, do livro, quase um terço do livro. Vamos lá, queridos. O justo não cambaleará para sempre, mas os perversos não habitarão a terra. Queridos, é tão complexo quando alguém lê esse texto, não é? Porque o justo ele não deveria cambalear, não é? O justo não deveria cambalear. Eu vou ler até para vocês como é que está na versão nossa, na tradução nossa. Vamos ler como é que está isso aqui. Olha só. Versículo 30 de Mislei. Os 3 últimos versos, na verdade, é o que nós vamos estar lendo agora, né? Versículo 30 está: o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. Aqui diz: o justo não cambaleará para sempre. Então, a pergunta é: o justo cambaleia? Sendo que na nossa tradução aqui no Brasil ficou que o justo jamais será abalado, não é? Queridos, o texto realmente é com relação ao cambalear mesmo. Vamos lá, vamos ver se você tem entendimento sobre isso. As Escrituras dizem que o servo do Senhor permanecerá em pé, queridos, não é? Esse é o texto que as Escrituras dizem para a gente que se ele cair, ele não ficará prostrado, né? E aí eu quero trazer qual é a expressão que as Escrituras trazem para a gente, traz para mim, traz para você, para que você tenha entendimento, não é? Como é que funciona isso? Por que o servo do Senhor pode cair, pode agir de uma situação dessa maneira? Queridos, há situações onde você, por exemplo, está caminhando e alguém pode vir empurrar você, querer empurrar você para fora do caminho. O filme Peregrino, eu recomendo a todos, porque senão não vai entender do que está se tratando isso aqui, queridos, não é? O filme Peregrino, ele trata muito bem disso, acerca do contexto que havia aquele caminho e chega alguém do lado e fala: olha, vamos por aqui, vamos por ali, e essas situações colocam o peregrino em situações de risco, esses convites colocam o peregrino em situação de risco. Então, esse contexto deixa claro para nós que na eternidade não haverá isso, queridos. Aqui não se trata do justo se envolvendo com pecado. Não se trata do justo saindo das veredas de justiça. Não é isso que o texto está tratando. Queridos, nada nos dá licença para pecar, não existe isso. Agora eu tenho licença para pecar. Olha, agora eu vou pecar aqui porque eu tenho uma licença poética. Eu diria para você que é uma licença patética. Não, céu, eu agi daquele jeito porque me provocaram. Queridos, nós não podemos, reagir ao ultraje, não podemos, queridos. Nós não podemos. Nós temos de agir, lembra, lançar mão da sabedoria, lançar mão da inteligência, lançar mão da... Queridos, 80% da população do mundo, 80% da população do mundo reage, não age. Então, o que ocorre? Os nossos comportamentos, eles foram estudados, queridos, para a gente poder ter uma reação. Eu, às vezes, faço algum aconselhamento onde a pessoa diz: não, mas ele já sabe que eu tenho esse problema se me fazem isso, não é? Principalmente quando é marido com mulher, pais com filhos, família. Quem está dentro da mesma casa e embaixo do mesmo teto. Não, mas ele já sabe que se ele me fizer isso, eu não aguento. Ele já sabe. E é verdade. Porém, queridos, quando algo é colocado na mão de pessoas inescrupulosas, usados pelo mal, vai querer atingir você nesse mesmo contexto. Por isso nós não podemos fazer esse papel dentro dos nossos lares. A gente não pode usar a nossa língua para fazer mal com relação à vida das pessoas dentro das nossas casas.
Vocês entendem? Nós não podemos fazer com que a outra pessoa cambaleie. Queridos, há momentos onde nós acabamos esbarrando uns nos outros, não é? Ou a pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta, ou nós fazemos alguma coisa que a pessoa não gosta, ou alguém faz alguma coisa que nos ofende, ou nós fazemos alguma coisa que é ofensiva. O cansaço tem um fator vital, queridos, em tudo isso. Vocês sabiam? Vocês sabiam que o cansaço é algo que vai fazer você não ter discernimento, você vai olhar a situação, você está cansado? Queridos, a vista embaça, ou o entendimento fica contrário, entende? Então, amados, é muito importante. Está cansado, está dentro de casa, o filho está falando, a esposa, o marido está falando, a mãe está falando. Queridos, falam, olha, eu preciso descansar um pouco. Meu marido faz isso com excelência, queridos. Meu marido não se expõe ao cansaço dele. Ele chega para mim e fala, olha, querida, eu preciso descansar. Aí a gente pode conversar. Queridos, tudo que já é pesado, quando alguém está cansado, aquele peso ele é intensificado, porque a pessoa já está cansada. Então, muito cuidado para tomar decisões embaixo de cansaço extremo, sem dormir, sem se alimentar direito, não é? Olha, tem um texto em Yeshayahu que fala claramente, jejuais para contendas e rixas. E, queridos, o que ocorre quando a gente está jejuando? Nós acabamos ficando extremamente sensíveis à irritação, porque a pessoa está irritada porque não comeu, não é? Não tem aí um ditado popular, me lembra aí, povo, não é? Tem um ditado popular que fala, cara feia para mim é fome, não é um negócio assim? Não é? Por quê, queridos? Porque a pessoa, quando está com fome, ela fica irritada. Se ela não dedicar o jejum com a oração, o jejum dela é inútil, porque ela vai ficar irritada. É o dia mais propenso para fazer coisa que não deveria fazer se você estiver jejuando. E estiver acessível a coisas externas na sua vida, você precisa ter esse entendimento. Tá? Olha só, queridos, olha só. O justo não cambaleará para sempre. Essas situações adversas não virão para nós pela eternidade. Queridos, meu marido vive falando que se Rassatã não fosse preso, não tinha milênio. E é verdade. Como que vai ter um reino de justiça com esse espírito, essas trevas que estão vindo cobrir toda a terra? Como nós poderíamos estar a serviço de Yeshua se nós estivermos lá? Se o Eterno desejar que nós estejamos lá, não é, queridos? É complexo, queridos, é complexo. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Nós estamos sob o domínio do mal, porém, acima do domínio do mal está o bom. Por isso nós temos que ir acima, igual a águia, passar essas nuvens. E nós vamos ver o sol da justiça. Esse cambalear, queridos, ele ocorre todas as vezes que nós estamos desanimados, que nós estamos abatidos, que nós estamos achando, olha, não vale a pena, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou estar seguindo nesse caminho? Todas as vezes que você sentir esse tipo de opressão, claro, queridos, há um cambaleio, há um cambalear. E essas coisas vêm aonde, queridos? Elas não vêm nas nossas ações, mas elas vêm na nossa mente. Vêm na nossa mente. Então é importante que vocês tenham entendimento que o justo não cambaleará para sempre, mas os perversos não habitarão a terra. Esse texto diz claramente que o justo não vai cambalear quando estiver no reino do Mashiach e também no porvir, não é? Versículo 31, a boca do justo brota com sabedoria, mas a língua da falsidade será cortada. No Salmo 1, versículo 3, o justo é comparado com uma árvore. Ele será como uma árvore replantada. É importante você saber que o texto fala replantada, viu, queridos? É importante que você tenha esse entendimento. Nós nascemos num reino, todos nós nascemos num reino de novo. Nós viemos do império das trevas e nós fomos comprados para o reino da maravilhosa luz, tá bom? Olha só, o justo é comparado a uma árvore, ele será como uma árvore
replantada junto às correntes de água e que produz o seu fruto na estação devida e cujas suas folhas nunca secam. O propósito da folha, queridos, é proteger o fruto do sol. Vocês sabiam disso? A folha protege o fruto do sol, não é? Com a sua sombra, porque o fruto é o produto principal de uma árvore. Assim é o justo, ele tem uma folha e ele tem frutos. E a folha é a sua fala, é o respeito, é o domínio sobre as questões da Torá, a sua história de vida presente, queridos, a história de vida presente, suas reprovações em relação às coisas, autorreprovações. As Escrituras dizem o quê? Examine o homem ao outro? Não, examine o homem a si mesmo, não é? Esta fala é de grande importância, assim como a folha é de importância para a árvore. Mas a sua fala principal sempre será sobre a Torá, baseado com o seu próprio comportamento em sabedoria. Esse é o fruto que Hashem busca. Tá bom, queridos? É importante que o homem justo não adquiriu necessariamente o domínio teórico das complexidades da Torá. Ele integrou isso aos seus princípios. Ele estava num outro solo, ele estava sendo arraigado por outras águas, mas ele foi replantado. E esse texto não aparece no Salmo 1:3 para a gente como uma árvore replantada, aparece como uma árvore que foi plantada, ou seja, não coloca que houve essa árvore, ela já estava em um solo, foi arrancada de um solo e foi levada para outro solo. Eu não sei se vocês entendem isso, da maneira que está esse salmo, de uma maneira colocado de um modo tão maravilhoso. É importante compreender que a partir do momento que esse tzadik, uma pessoa que foi arraigada na justiça, ele está nesse outro solo, ele passa a ser armado com experiência de uma vida virtuosa. Compreende, queridos? É importante que esta pessoa ela tem poder em si para destruir toda obra que venha por parte do maligno, por meio de língua da falsidade. E essas línguas, é promessa da Torá, serão cortadas, não é? É muito triste a gente ver esse tipo de coisa, porque nosso desejo, não é, queridos, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não sei quantos conhecem a história do meu filho, mas o meu filho passou por uma situação como essa. Ele teve a língua cortada com uma tesoura, não é, pela sua própria genitora. Foi feito um reimplante de língua. Hoje ele fala, ainda tem um pouquinho de dificuldade, mas na dicção, mas ele hoje fala normalmente, não é? E eu fico observando o que é para o Eterno cortar a língua de alguém. O que é para o Eterno cortar, amputar a língua de uma pessoa. Que nós possamos ter nossas línguas para o louvor. Queridos, a tristeza muitas vezes quer roubar o nosso louvor, nossa adoração, o motivo pelo qual nós nascemos, para dar louvor, autoridade, honra ao nome do Rei. Toda língua confessará, queridos, antes dessa amputação, que Mashiach é o Rei da Glória. Seja os justos, seja os ímpios, tá bom? Olha só, versículo 32. Os lábios dos justos sabem como agradar, mas a boca dos perversos sabe como distorcer. Embora o rei Salomão tivesse mencionado que o justo fala somente a sabedoria, não obstante, ele afirma que a finalidade de trazer a Shalom, o justo algumas vezes diz algo que a comparação não vai trazer para as pessoas ao redor uma palavra de conforto. Quando o justo tende a admoestar, ele vai trazer para as pessoas uma inconveniência, não é? Então, se ocorre alguma... E, claro, o justo não pode se intrometer na vida dos outros, ele tem que ser procurado, não é? Ele não vai sair falando com quem não pergunta, ele vai
tem que ser procurado. Ele não sai fazendo palpite na vida alheia. Eu já falei para vocês, queridos. Sogras, sogros, não é? Eu tenho muitos genros e noras. E eu espero ser para eles mãe, meu marido espera ser para eles um pai de verdade. Tá bom, queridos? Porque nós não podemos, se os nossos filhos virem para a gente, queridos, porque o que acontece com a gente, amados? Olha, o filho está com problema e vem falar com a gente, a primeira coisa que uma mãe e um pai faz é querer tomar dor de quem, queridos? Do genro? Da nora? Queridos, é o nosso cuticute, é o nosso bebezinho que está ali, é o nosso bebezinho cuticute, queridos do meu coração, não é? Então é muito importante que você tenha entendimento que a tua posição tem de ser sempre de pacificação, salvo se houver risco de vida, não é? Então, se há violência física, há violência sexual, há violência moral, aí nós devemos intervir, queridos. Vocês estão aí acompanhando a quantidade de feminicídio, não é? Que a gente tem visto ultimamente. Eu peço para vocês terem entendimento do que eu estou dizendo. Mas nós não podemos trazer prejuízo na vida dos nossos filhos, queridos, nos envolvendo no casamento deles, nas escolhas deles. Há filhos que escolhem profissões, queridos, que a gente fala, meu senhor, vai querer fazer isso. Mas o papel para os pais, queridos, é de apoiar e somente se envolver se for convidado e sempre para agradar ao Eterno. Nós temos de agradar ao Eterno. Então, todo aconselhamento, meus filhos sabem disso, minhas noras, meus genros sabem disso, todo aconselhamento na minha família é pela paz, é pela unidade. Outra coisa, queridos, eu nunca, se um filho meu está errado, eu não vou ficar a favor. Eu vou realmente apresentar o que está na Torá, ainda que meu coração esteja sangrando, porque o nosso desejo é que o nosso filho sempre tome as decisões corretas, mas nem sempre os nossos filhos tomam decisões corretas. E nós não podemos ser parciais, queridos, não é? Os lábios do justo sabem como agradar, esse agradar é o Eterno. Mas a boca dos perversos distorce. A boca do perverso, ela vai distorcer, ela vai pegar uma exposição negativa do mundo da sabedoria. Os valores são invertidos. As percepções das pessoas que são perversas, elas são doentias. As pessoas perversas, eu estava compartilhando com vocês hoje no começo do programa, mas o começo do programa não vai para o site. E nós estamos atravessando aquela questão de Sri Lanka, não é? Veio uma situação sobre eles como uma reação do que aconteceu lá na Nova Zelândia, queridos. É o que estão alegando com relação a esses ataques. Nós vimos essa questão do Hotel Ruanda, nós vimos essa questão terrível, não é? Esses contextos terríveis que nós estamos observando. Que o Eterno traga sobre nós entendimento, o Eterno coloque sobre nós a distorção desses valores, a distorção. Para essas pessoas a vida do outro não vale, ela não se importa em sacrificar a vida de ninguém, tá bom? Vamos lá, capítulo 11, balanças fraudulentas, versículo 1, são uma abominação ao Senhor, mas o peso perfeito é a vontade de Hashem. Queridos, não existem valores neutros entre moral e imoral. Para o Eterno não existe. Não existe. É importante nós resistirmos à tentação, qualquer tentação que venha trazer pesos falsos. É importante que você entenda que para o Eterno, pesos falsos são uma abominação. Mas a prática da boa ação, o peso verdadeiro, o Eterno tem prazer, ele se alegra no peso verdadeiro. Recusar-se a fazer o mal, numa dimensão daquilo que a Torá nos diz, é como se você fizesse a observação de uma mitzvah, do mandamento divino de se tornar um tzadik. Queridos, isso é tão sério, esse conceito sobre os pesos e medidas, não é? Uma vez que eu e você
seremos avaliados, eu e você seremos avaliados justamente por pesos e medidas, como nós já observamos. Queridos, todos nós somos providos de consciência. Há consciências que se permitem ser cauterizadas com relação à justiça, com relação àquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. E nós, queridos, vocês assistiram o filme da Corrie ten Boom? Os novos talvez não tenham assistido. A gente apresentou esse filme no curso de esgalos, os novos talvez não tenham visto, não é? Mas vale a pena você assistir o filme Refúgio Secreto. E tem uma cena que me choca muito, o livro é muito mais profundo do que o filme, né? Se puderem ler o livro, ele é muito mais profundo do que o filme. No livro, queridos, nós vamos ver o quanto aquelas pessoas que estavam no campo de concentração, elas questionavam ao Eterno pela decisão do que os homens estavam fazendo. Se ele é poderoso, por que ele não impede isso? As pessoas não podiam ver lá na frente o que o Eterno ia fazer com aquilo. Uma pessoa que está sofrendo, está passando por uma situação como aconteceu na Segunda Guerra, ela não consegue ver razão daquilo, queridos. Olha, meus pais morreram, meus irmãos morreram, meu marido morreu, meus filhos foram assassinados. Me fala o que eu estou fazendo aqui? Aonde é que está esse Deus? Aonde está esse o que mal que eu fiz por nascer judia? Qual que é o meu problema? É uma cena do filme onde está uma pianista com os dedos todos, porque eles quebravam os dedos dos pianistas, a não ser aqueles que eles traziam para tocarem enquanto os nossos irmãos estavam sendo queimados nos fornos. Mas é muito importante que você tenha entendimento de que nós não podemos pegar o peso de algo que está sendo feito sobre as nossas vidas e imaginar que o Eterno não vai fazer nada com relação àquilo. Se nós não vermos ainda, aguardem, queridos, aguardem, porque todo olho verá e toda língua conhecerá e reconhecerá aqueles que pertencem e aqueles que não pertencem a Hashem. Tá bom, queridos? Queridos, humano testemunho, não é verdade? A gente pode até dar um testemunho sobre as pessoas, mas Yeshua mesmo dizia que ele não aceitava o humano testemunho, não é verdade? Ele queria o testemunho do que o Eterno fala acerca de nós. E nós todos, queridos, temos de ter entendimento que nosso nome será confessado ou não pela boca de Mashiach Yeshua, tá bom? Vamos orar, queridos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua Mashiach, nós suplicamos ao Senhor, Pai, nos ensina os teus pesos e as tuas medidas sobre as nossas vidas. Nós sabemos que Mishlei foi nos dado de um modo maravilhoso para que nós possamos conduzir a nossa vida em sabedoria e nos desviarmos do mal. O mal virá sobre nós, compete a nós nos desviarmos do mal. Pai, quantas vezes Israel tinha que pegar o caminho mais longo, para se desviar do mal. Nos ajude que nós possamos nos desviar do mal, ainda que nós tenhamos de pegar o caminho mais longo. Suplico ao Senhor pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, que o Senhor nos ajude, o Senhor guarde os meus irmãos. Nós estamos passando por momentos de enfermidade. Agradeço pela cirurgia da Fernanda ontem. Guarda ela, Senhor, guarda ela de ataques que possam deprimir o sistema imunológico, que ela possa ser completamente recuperada. Colocamos diante do Senhor a vida do nosso pequeno Daniel, que ele possa ser restaurado também, em nome de Yeshua. Inês, Pai, entra com provisão na saúde de todos, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti, meu Pai, que nós temos pessoas enfrentando câncer, nós temos famílias aí precisando da unidade dentro do lar, da unidade perante os filhos. Provê, Pai, provê a conversão e também a conversão de pais para filhos, filhos para pais. Traz da Tua bondade, Pai, pelo amor do Teu nome, que nós tenhamos entendimento e possamos fazer o melhor para Ti. Querido Pai, que a Tua bondade, que excede entendimento, nos conduza
Nós dependemos de Yeshua, Ele é o nosso general, Ele é o nosso líder, nosso roche, a cabeça sobre a tua família, a tua casa. Nos ajude, Pai. Nos ajude a termos folhas que cubram nossos frutos do sol ardente, que quer queimar aquilo que não pertence, mas pertence ao Senhor. Venha com a tua bondade sobre nós, é o que nós te suplicamos e pedimos pela tua proteção, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, nós estamos então lembrando vocês, quinta-feira à noite, ajuntamento solene. Não teremos então a reunião de oração na quarta-feira, mas na quinta-feira nós teremos uma reunião e nós também vamos ter um grande clamor diante do Eterno. Venha o Eterno sobre as nossas vidas e nos guarde. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Queridos, não temais, pequeno povo. Muito mais valei vós do que muitos pardais e do que muitos lírios. Que o Eterno venha sobre a vida de vocês, trazendo consolo, restauração, saúde física, emocional e espiritual a todos nós. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Mensagem do céu.